Oi, gente, tudo bom? Eu resolvi fazer mais um vídeo de gestual, né? Um tutorial de gestual. E esse vai ser um vídeo mais longo do que o outro que eu fiz. Então vou poder falar com mais calma, né? Os aspectos do gestual. E vocês também vão poder ver com mais detalhe eu desenhando, porque eu não acelerei o vídeo. Então vocês vão ver exatamente o meu processo, né, de desenho na velocidade original. Então eu começo o gestual procurando a linha de ação da pose. Essa linha que eu fiz bem no meio do tronco do desenho é uma linha que representa a linha de ação da figura, certo? Então, a linha de ação é uma linha que você pode imaginar que ela descreve a pose como um todo, certo? Então, foi o que eu tentei capturar com essa linha de ação. E eu tento enfatizar bastante o movimento da pose, né? O movimento da modelo. Então, tem curvas naturais do corpo humano que já existem, certo? Que são curvas que a gente tem que observar muito bem quando a gente está fazendo desenho gestual. E eu enfatizo essas curvas quando eu estou fazendo desenho gestual, tá certo? Por que eu faço isso? Porque o desenho gestual, ele é como se fosse o rascunho, né, pro seu desenho. Então, você tem que ter certeza de que ele está transmitindo bastante movimento, certo? Porque conforme você vai finalizando o seu desenho, né, adicionando estrutura, anatomia, certo? O desenho tem o risco de ficar cada vez mais duro e perder a vivacidade, o movimento e a expressividade. Então é muito importante exagerar logo no começo do seu desenho com um gestual bem expressivo. Também tem a outra questão de que o gestual, ele tem um aspecto que é para trazer carisma, né, para o desenho. Então, essas curvas, se elas forem bem exageradas, elas trazem um carisma para o seu desenho, uma certa similaridade com a vida, né? Apesar de estar exagerado, você exagera para que as pessoas percebam mais os detalhes que você quer ressaltar, né, no desenho. Então, quando você exagera curvas que já são curvas naturais do corpo humano, aquele desenho passa uma impressão ainda mais humana, tá? Passa uma certa realidade, né? Então, eu meio que fui um pouco além nesse desenho.
eu coloquei os seios nela e tal. Eu diria que não é necessário no gestual colocar os seios, são detalhes que podem ser colocados posteriormente, no, quando você for adicionar mais detalhes no desenho, mas eu acabei me deixando levar e fiz alguns detalhes a mais, mas eu diria que já estava ok para um gestual, não precisa colocar os seios. E agora eu tô fazendo a cabeça, né, o cabelo. Eu também tento enfatizar, né, algumas curvas, né, no cabelo. Enfatizar alguns aspectos do design também, né. Eu falo muito de você contrastar linhas curvas com linhas mais pontiagudas e duras, né. Então, no cotovelo dela, eu botei duas linhas mais retas, né, mais duras, que juntas formam uma, uma ponta, né? E essa ponta ela contrasta com os outros elementos mais curvos desse desenho. E isso traz carisma, né? O contraste de shapes, né? Contraste de formas. É uma coisa interessante para se buscar no seu desenho. Esse tipo de contraste. Nesse gestual, eu acabei fazendo um pequeno errinho de proporção, que eu acho que as pernas dela ficaram um pouquinho curtas, mas no final que eu termino os gestuais, eu dou uma revisada em cada um dos desenhos que eu fiz e eu dou uma corrigida nessa questão. Eu pego o transform, né, eu seleciono com o laço e uso o transform para esticar as pernas. Eu distorço um pouquinho para aumentar o tamanho das pernas. Talvez para uma proporção mais realista, talvez esteja até ok o tamanho das pernas que eu usei, mas eu estava fazendo uns gestuais mais estilizados, então eu acabei aumentando mesmo o tamanho das pernas. Vocês vão ver mais pro final do vídeo. E aí eu tô procurando outra foto, né, para eu fazer mais um gestual. E eu encontrei essa daí que eu gostei. E eu escolhi essa daí para fazer mais uma pose. Então, eu comecei dessa vez procurando a linha dos ombros, que é uma linha que liga os dois ombros. Depois eu procurei a linha de ação e fui fazendo o tronco logo em seguida. Fiz a linha da pelvis, que é uma linha que representa a pelvis e o ângulo dela. Essa linha da pelvis com a linha dos ombros, elas têm muita relação uma com a outra, porque muitas vezes elas estão uma contrapondo a outra em relação ao ângulo, certo? É muito importante pegar o ângulo dessas duas linhas bem direitinho, porque traz expressividade para a pose, tá? E eu tô fazendo a perna, então procurando enfatizar bem as curvas da perna, tá? Colocando o pé. Agora eu vou fazer a outra perna. E de novo, né? Eu tô tentando enfatizar muito
os ritmos, né, e as curvas naturais do corpo, tá? Eu não tento desenhar nada reto, nada duro, né? Eu digo assim, eu não tento fazer nenhum membro todo reto, eu sempre tento colocar alguma curva. As retas que eu uso e as formas mais pontiagudas que eu uso são normalmente em áreas que tem ossos, tipo o cotovelo ou no joelho, que é para passar justamente a impressão do de que, de que aquela área é um osso, certo? Porque os ossos normalmente já são mais duros, né? Então, em comparação com o músculo, né, um osso é muito mais duro. Então ele gera formas mais duras também, né? Mais pontiagudas. E é legal usar esse conhecimento no desenho para representar a diferença entre esses dois tipos de, digamos assim, materiais diferentes, né? Esses dois objetos são compostos de diferentes tipos de matéria, né? Um é duro e o outro é macio, tá? Então vocês podem ver que no braço esquerdo dela, na nossa direita, eu enfatizei bem a curva, apesar de ser algo que a gente não está vendo tanto na, na modelo, né? Eu enfatizei essa curva para trazer mais expressividade para a pose, tá? E eu percebi que eu acabei desenhando ela um pouco fora de um pouco fora de equilíbrio. Então depois eu uso a ferramenta do Transform para corrigir isso também e girar ela um pouco no próprio eixo dela para deixar ela mais com o centro de gravidade equilibrado, certo? É muito importante você prestar atenção no centro de gravidade do seu personagem, da sua figura, do seu gestual, para ele não ficar fora de equilíbrio, certo? Se ficar fora de equilíbrio, às vezes fica com uma sensação estranha de que o personagem está caindo, de que a figura está caindo, né? E aqui dá a impressão de que ela tá meio que se escorando numa parede, né? Por causa da natureza da pose em si, que tem esse jeito despojado que parece que ela tá se escorando. Ó, agora eu vou consertar isso, né? Eu até dei uma flipada na imagem. Flipar é inverter a imagem. E eu faço isso justamente para eu conseguir ver se tem algum errinho na imagem que eu não tinha percebido antes. Porque quando você flipa a imagem, você inverte ela horizontalmente, o seu cérebro percebe a imagem como uma imagem totalmente nova. Então você consegue perceber detalhes ou erros que você não tinha percebido antes, porque o seu olho se acostuma com o desenho que você está fazendo e não consegue perceber algumas coisas, né? Então, flipar é um bom jeito de você perceber alguns detalhes como esse. E aí eu usei o Transform, né, para deixar ela um pouquinho mais equilibrada. Olhando agora,
Eu não sei se ela tá 100% com o centro de gravidade equilibrado, mas eu acho que é o suficiente. Às vezes acontece isso se você puxar muito a pose, tentar exagerar bem as curvas, né? A expressividade, às vezes pode acabar saindo um pouco, né? Alterando um pouco da referência, às vezes ficando fora do centro de gravidade. Então, às vezes você tem que fazer algumas alteraçõezinhas para a imagem continuar meio que fazendo sentido, continuar equilibrada e tal. Às vezes tem algumas poses que não são equilibradas necessariamente. Algumas poses que o personagem ou a modelo tá em pleno movimento, tá fazendo algum movimento, né? Ela pode estar fora de equilíbrio justamente porque ela tá se mexendo, né? Mas essa pose, como é uma pose parada, né? Uma pose estática, a modelo está bem equilibrada. Aí eu dou uma olhada nas outras artes, nos outros gestuais, né, que eu fiz. E agora eu vou escolher uma nova pose para eu fazer um gestual. Eu gostei daquela que eu cliquei e eu acho que eu vou fazer essa mesmo, certo? Então eu procuro poses que eu acho legais. Então essa eu gostei bastante e eu resolvi fazer. E aí eu começo pela linha dos ombros, depois eu faço a linha de ação, como vocês viram nos outros que eu mostrei. Agora eu tô fazendo o tronco, né? Seguindo a linha de ação que eu tinha desenhado. Agora eu tô terminando a pelvis, né? E eu faço a linha da pelvis, certo? Que ela é diretamente relacionada com a linha dos ombros, tá? Agora eu faço essa linha que marca, né, o quadril, a virilha, e ela me ajuda a saber de onde vai sair as pernas. E aqui eu tô fazendo as pernas, enfatizando bastante as curvas, tá? Se eu quisesse, eu podia desenhar as pernas com uma curva só, ou até duas. E eu, inclusive, aconselho a fazer isso quem tá realmente bem no comecinho de desenho gestual. Eu aconselho muito a tentar diminuir bastante, diminuir ao máximo o número de curvas. E você faz, às vezes dá para fazer o membro com uma ou duas curvas só. Mas como eu já tenho um pouco de prática, eu acabo no próprio gestual mesmo indicando alguns elementos de anatomia mesmo, tá? Mas mesmo que eu indique algum elemento de anatomia, eu não tô tão preocupado com a anatomia ficar perfeita, porque a minha principal preocupação durante o gestual é a expressividade da pose, é o carisma. Aí vocês viram eu tentando desenhar o pé. Eu desisti daquele pé e fui fazer o pé da esquerda. E depois eu voltei para o outro pé para eu terminar de fazer. Eu tinha desistido dele porque eu não estava gostando das shapes que eu estava fazendo. E eu gostei bastante da shape do pé esquerdo, porque do pé que está na esquerda, porque ela ficou bem pontiaguda, né? Então tá legal porque dá um contraste com as outras curvas, né, do corpo, porque até então ela não tinha nenhuma linha pontiaguda, né, nenhuma forma pontiaguda.
Então é legal para passar um pouco de contraste, né? E as shapes mais triangulares, né, mais pontiagudas, essas que puxam mais para um triângulo, elas são shapes mais que passam a ideia de algo mais, como é que eu posso dizer, mais irreverente, certo? Algo mais radical, tá? Em alguns casos, né, algo até mesmo ameaçador, né? Porque o objeto pontiagudo é aquilo que pode te perfurar, né? Então, instintivamente, o ser humano interpreta esse objeto como essa forma, né? Como algo mais perigoso, né? Ameaçador. Mas se você vai usar como elemento de design, ele pode ser também percebido como irreverente, certo? Radical e tal. Então eu tentei usar ele nos dois pés, a forma mais pontiaguda e triangular, para trazer um pouco de contraste, certo? E agora eu tô na cabeça. Vou para o outro braço, tentando exagerar bastante essa curva, né? Que forma, né, ali naquela região do braço, quando você combina o deltoide com o bíceps e com o tríceps, eles juntos causam, né, e os outros músculos que tem ali naquela área, que não são superficiais, né? Aquela área, ela dá a impressão de ter, causa uma sensação de curva, né? Então eu tô enfatizando essa curva ali no braço, tentando desenhar a mão do jeito mais simples possível, né? E na área da cabeça, eu tentei também estilizar um pouco, deixar mais cartoon. Não necessariamente cartoon, mas mais estilizado, certo? E eu alterei bastante a referência. O legal do gestual, né? O legal do desenho em geral é que você não precisa fazer uma cópia exata do que você está vendo. Você pode estilizar bastante. Então eu alterei o tipo físico dela, né? Alterei as proporções, deixei as pernas bem maiores, tá? E desenhei num estilo mais estilizado mesmo, né? Não tão realista. Então eu super aconselho vocês fazerem isso também, porque eu acho que é mais divertido, né? E é um ótimo treino, né? Você estilizar, né, a realidade, estilizar uma fotografia. Então eu tô enxergando as shapes ali do cabelo dela e tentando exagerá-las bem muito, né? Pra trazer mais carisma, trazer um certo estilo, né, a mais. Eu aumento um pouco as formas, né, pra dar mais ênfase, né? Então eu tava enxergando ali no cabelo aquela mecha saindo para a esquerda e eu resolvi, né, exagerar um pouco, né, deixar as formas mais evidentes, certo? Para ficar mais legal mesmo, assim, com mais estilo, né, o desenho. E fazendo o resto do cabelo dela, certo? Eu diria que no começo você não precisa se preocupar se o seu desenho não, se o seu gestual, né, não sair
com as proporções perfeitas, certo? Tentar deixar ele mais expressivo possível, né? E a proporção, conforme você for fazendo muito gestual, ela vai vir com o tempo, certo? A proporção que eu falo, a noção de proporção, né? A proporção mais consistente, né? Vai acabar vindo naturalmente no seu desenho, conforme você for estudando e treinando o gestual. Eu, na verdade, nunca parei para estudar a proporção. Já parei uma vez, mas foi muito, assim, foi uma vez aqui e outra ali. Eu não era algo que eu ficava muito tempo focado, certo? Em saber quantas cabeças tem o personagem. Eu fui meio que pegando a sensação de proporção intuitivamente de tanto desenhar a figura humana, tá? Então, eu posso ter uma proporção mais específica que eu gosto de desenhar, né? Os meus personagens. Mas eu desenvolvi essa proporção não foi contando quantas cabeças tinha, mas sim intuitivamente desenhando. Então, ó, aqui ó, vocês viram que eu já fiz logo de cara a linha de ação dela. Eu tentei partir do pescoço até quase os pés com a linha de ação. Depois eu fiz o tórax. Quer dizer, depois da linha de ação eu fiz a linha dos ombros e em seguida o tórax, né? E aí eu já desci para a pelvis. E agora eu tô desenhando a perna, né, da esquerda. E aí nessa perna eu tentei fazer ela com uma curva só, que é um ótimo exercício. Eu aconselho muito a vocês fazerem, tentarem fazer com uma curva só, principalmente para quem está começando. É muito mais simples de fazer, certo? Então acaba sendo mais fácil para quem está começando fazer dessa forma. Mas apesar disso eu não estava gostando muito do resultado, então eu tentei refazer, né? E eu acabei no final fazendo ela com um pouquinho mais de detalhe, mas não muito. Aquela curva que eu desenhei no começo, ela ainda está preservada no desenho dessa perna, certo? Eu ainda segui aquela curva. Eu só desenhei alguns detalhes a mais, mas a curva em si, ela foi a base da perna, né? Foi a base para direcionar o traço daquela perna. E isso aqui é o gestual, né? Isso é muito importante pro gestual. É você saber qual é a direção geral, né, que o membro está seguindo, tá? Que assim você consegue manter a essência daquele movimento, certo? Se você conseguir imaginar uma curva única levando o movimento daquele membro, né? E independente de quanto detalhe você vai colocar ali ou não, se você mantiver todos os detalhes que você está desenhando seguindo aquela curva, o seu desenho vai preservar a expressividade da pose, tá? Então é isso que é o gestual, tá certo? E aqui
eu tô, né, fazendo a cabeça, os cabelos, né, tentando também, como é que eu falo assim, exagerar alguns elementos, né, estilizar alguns elementos da cabeça para deixar mais carismático, mais estilizado, tá? Eu diria que não precisa se preocupar tanto com a cabeça na hora de fazer o gestual. Às vezes só uma indicaçãozinha já é o suficiente para um gestual mesmo, porque o foco é o movimento da pose, certo? Então eu tentei fazer o mínimo possível na área do rosto, mas você pode até deixar em branco, né? Faz a forma da cabeça e não precisa fazer os, né, detalhes como nariz, boca e olhos. Mas se você quiser fazer, tudo bem. Mas o foco mesmo é no movimento. Então, ó, vocês estão vendo como eu exagerei bastante a curva do braço, né? E agora o outro braço também eu vou exagerar bastante também a curva. E esse desenho acabou que sofreu daquele mesmo problema do outro desenho que eu tinha feito, do outro gestual, que ele ficou um pouco fora do centro de gravidade, né? Ficou sem equilíbrio. Então eu peguei e usei o transformer para rodar ela no próprio eixo e deixar ela mais equilibrada, certo? E, e essa foi a pose que eu acho que eu mais enfatizei, assim, pelo menos no tronco, o ritmo do gestual, certo? O tronco dela, eu achei que ficou bem expressivo. Eu acabei aumentando um pouco o tronco, porque eu achei que ela tinha ficado um pouco sem abdômen, né? É um erro até comum, mas é importante você se ligar bastante nisso, né? Pro seu personagem não ficar sem abdômen. Colocar o tórax e a pelvis muito juntos pode acarretar num efeito negativo, né? No seu desenho, que é fazer o personagem ficar com a aparência de que ele não tem abdômen. Então, é bom se preocupar com isso também, tá certo? E o gestual, ele é legal porque ele é justamente isso, um rascunho, tá? Não é pra você ficar tão preocupado se ele tá perfeito ou não, tá? Porque você vai fazendo ele meio que por um todo, certo? Então, se você vê que você errou alguma coisa, não tem problema. Você pode ir lá e ajeitar na hora, porque você não ficou horas fazendo aquilo. Ainda não tem nenhum detalhe, certo? Então, o legal do gestual é isso. Você faz uma
impressão geral do movimento, da pose, de forma rápida, certo? E se houver qualquer errinho, não tem problema, porque você ainda não adicionou nenhum detalhe e você ainda não gastou muito tempo com aquilo. Então, é muito bom, justamente por causa disso, porque qualquer coisa, se você errou, pega e ajeita. Não precisa ter medo de que pode estragar, certo? Porque o investimento que você fez nesse desenho específico ainda não foi tão grande. Então, é bom ter certeza que você já está com o seu gestual bem consistente logo no início, certo? Porque aí depois você vai poupar trabalho. Ó, aí vocês estão vendo eu corrigindo aquela errinho que eu falei, que eu tinha dito que as pernas dela tinham ficado muito curtas, ó. Então eu fui lá e estiquei, certo? E eu não tive que me preocupar, porque ainda não tinha nenhum detalhe no desenho, certo? Então, essa é uma das grandes vantagens do gestual, certo? Ó, nessa arte, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou aumentar o tamanho do tórax dela, tá? Pra passar a impressão de que ela tem um abdômen um pouco maior, né? Porque antes eu acho que ela tava com o tronco muito curto. Então eu aumentei essa área para aumentar o abdômen dela. E o gestual é isso, ele é como se fosse um sketch, né? É uma preparação para depois você vir colocando os detalhes. É a base, né? É como se fosse a alma do seu desenho, porque toda a expressividade da sua pose tá no gestual, certo? Então, se você conseguir fazer um gestual bem consistente, vai ser muito beneficial para você, porque você vai conseguir trazer carisma para o seu desenho, você vai conseguir trazer expressividade, certo? Gente, então é isso para esse tutorialzinho. Eu vou fazer uma coisa mais simples, tá? Então espero que vocês tenham gostado. E quem quiser seguir as dicas que eu dei nesse vídeo e fazer os seus próprios gestuais, pode me mandar os gestuais no Discord, no nosso server, que eu vou fazer um vídeo de feedback nos gestuais que eu receber, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.